Olá, começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso tema de hoje é Justiça Restaurativa e a nossa convidada é a juíza de direito, doutora Janete Pantaleão. Ela é coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Olá, doutora Janete, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Vamos abrir aí então esse primeiro bloco para nos aprofundarmos neste assunto sobre a justiça restaurativa, um assunto inovador. Então nós vamos começar perguntando qual é o fundamento básico, doutora, da justiça restaurativa. A ideia da justiça tradicional não vem pacificando os conflitos sociais. E a vítima, num processo criminal, ela é uma testemunha. E na justiça restaurativa, ela faz parte do processo restaurador, de restabelecimento daquela relação social. Tanto é importante para a vítima participar, para ela não ficar com o trauma, porque uma pessoa traumatizada, ou ela vai ficar deprimida, para a sociedade isso não interessa, ou ela vai ficar revoltada, que interessa menos ainda. Então a vítima no processo restaurador, ela é fundamental por essa razão. E faz também com que o autor daquela agressão, ele reconheça a gravidade do ato, não só como, ele não vai receber apenas uma punição, mas ele vai compreender aquele processo da agressão social, da agressão àquela pessoa, quando o caso, a agressão é direcionada a uma pessoa. E a justiça restaurativa, ela se vale do diálogo entre as pessoas envolvidas. Seu objetivo é fazer com que as responsabilidades pelo cometimento do delito sejam de fato assumidas. Qual é a realidade dessa prática hoje no Espírito Santo? Nós ainda estamos trabalhando de uma forma muito tímida, Alguns juízes, escolas trabalham com práticas restaurativas. Não houve ainda uma capacitação, a equipe técnica que é importante para subsidiar esse processo restaurador ainda não foi formada. Mas aqueles juízes, aqueles professores que têm um conhecimento, nós já trouxemos algumas palestras, alguns seminários. Então aqueles que absorveram esse conhecimento e verificaram que de fato vale a pena instaurar essas práticas restaurativas, os conflitos escolares são de facilmente resolução. No processo judicial, as pessoas ali envolvidas, elas saem de uma maneira mais acalentadas, tanto a vítima quanto o autor daquela agressão. Então, nós precisamos aqui no Estado incorporar essa nova forma de trazer para a sociedade a resolução dos conflitos, porque essa resolução tradicional, muitas vezes, ela acirra mais os ânimos, Uma sentença pura e simples dada, ela vai acirrar aquele conflito, e na justiça restaurativa não. É restaurar, é talvez até melhorar aquela relação anterior. E vale para qualquer processo civil, criminal, uma prática de um conflito social comum, que não chegou a ser judicializado. Justiça restaurativa, um modelo alternativo, podemos dizer, para a solução desses conflitos. Como que a ideia se difundiu no Brasil? Isso já vem sendo aplicado em outros países, como Nova Zelândia, desde os idos de final de 70, 80. Então, alguns juristas, pessoas ligadas à área do direito, interessados numa nova forma de se pacificar socialmente, porque essa é a função do judiciário, a pacificação social, implantou nas suas jurisdições, nas suas comarcas, práticas restaurativas. Hoje nós temos fortemente implantada em São Paulo, no Rio Grande do Sul e alguns estados, como o Rio de Janeiro também, Minas Gerais, que vem se interessando, e nós aqui do Espírito Santo. É comum os protagonistas desse modelo alternativo de justiça, o autor e a vítima, livremente optarem por esse modelo democrático de resolução? Da forma ainda como nós estamos, não, Isso não eles não optam por isso, até porque a vítima muitas vezes não quer ver, ter a presença do seu agressor. E o agressor, por sua vez, também não quer ter esse contato com a vítima, por razões de vergonha, ou enfim,
mas essa é uma prática sugerida. E quando ela é sugerida, principalmente no ambiente escolar, ela é muito bem aceita. Pode-se afirmar que a inclusão é regra da prática restaurativa? É uma regra, sim. A inclusão, o restabelecimento das relações. Às vezes aquele autor, né, daquele ato nem conhecia a vítima e passa a ter um contato com ela posteriormente. A vítima passa a contribuir para a socialização daquele autor e, muito ao contrário que as pessoas pensam que desresponsabiliza, não. A responsabilidade criminal ela vai ocorrer, a responsabilidade civil ela também vai ocorrer. O que a justiça restaurativa, o que essas práticas restaurativas fazem é conscientizar o autor do ilícito, conscientizar a vítima que essas relações, quando desgastadas, elas precisam ser reparadas. E isso é fundamental para que a vida em sociedade flua de uma maneira harmônica. Isso abre as portas para o perdão, né, doutora? Porque uma pessoa magoada, uma pessoa revoltada, ela não faz bem para a sociedade. Ou ela vai ficar intimidada, e uma pessoa intimidada, recolhida, deprimida, ela também não contribui socialmente, ou ela vai ficar revoltada. Então, ambas as situações são prejudiciais à vida social. E nos casos quando os crimes são mais graves, existe esse facilitador de aceitar, de entender o agressor, esse perdão, ou se há uma diferença entre os crimes mais graves e os menos graves? Eu acho que nos crimes mais graves ela tem que ser mais intensamente aplicada, porque são nessas agressões violentas, principalmente quando a agressão é contra a vida, é que precisa ter um freio ali, né? Precisa encerrar, porque muitas vezes a gente vê no interior famílias se matando, porque um vai vingar a morte do outro e isso não tem fim. Então a prática restaurativa vem colocar um ponto naquilo ali. Vem fazer com que aquele agressor primeiro ou segundo, enfim, que ele se responsabilize, que ele se conscientize e aquela vítima também pare com aquela saga, né, criminosa sem fim. É possível elencar as vantagens jurídicas, sociais e econômicas desse novo modelo? Muito social é a pacificação, conforme é a nossa missão, né? A missão do Poder Judiciário é a pacificação social. Econômica, porque a pessoa que não fica com trauma, a pessoa que tira o trauma, ela vai ter uma saúde boa, ela não vai acessar o sistema de saúde. E econômica, porque encerrou ali, não vai acessar de novo a justiça. Encerrou aquele episódio. Que seja até numa separação, num conflito de dívida, né? Tudo é muito rápido e mais fácil. Não é um problema de dívida, por exemplo, quantos juros não vão ser, né, encerrados ali e futuras outras demandas judiciais. Eu vejo como a justiça pura, a justiça perfeita, a justiça ideal. Como seria esse primeiro contato com essas comunidades que receberiam esse trabalho da justiça restaurativa? A ideia é que se monte uma prática restaurativa num projeto piloto em alguma vara, por exemplo, uma vara social de infância e juventude, de violência doméstica. E a partir dali, as pessoas que convivem com aquela comunidade, elas mesmas vão absorvendo que aquela prática restauradora foi positiva para aquele núcleo familiar e positivo também para aquele núcleo social. O benefício ele é progressivo, atinge a todos, beneficia a todos. Okay. A comunidade então terá esse livre acesso à justiça e ali terão profissionais de quais áreas para poder atender a população? Sim, da área da psicologia, né, da psicanálise, se possível, do serviço social, pedagogia, todas essas áreas que lidam com as questões sociais. E também terá a presença de um juiz? Sim, a presença do juiz é fundamental e que o juiz interesse-se por esse tema e que é uma forma muito eficiente de se pacificar. Essa nova modalidade
pode vir a implicar na supressão do modelo atual? É uma complementação, né? Porque o modelo atual, ele é um modelo que precisa ser preservado, da coleta de provas, da dinâmica do processo. Essa prática restaurativa, ela vem como um somatório para o atingimento da pacificação social, que é o objetivo do Poder Judiciário. E quais as medidas seriam adotadas para, de fato, obter essa restauração eficaz? Lá já quando a comunidade já estiver participando efetivamente desse processo. A ideia é que inicialmente tenhamos isso como prática restaurativa, porque quando fala de justiça dá a impressão que o processo está judicializado, e não necessariamente. Vamos supor num conflito escolar, se aquelas pessoas estiverem capacitadas para lidar com esse conflito, aquela comunidade escolar, composta por educadores, por alunos, eles vão reproduzir isso em seus lares. Então, dali, com certeza, aquelas pessoas conflituosas vão deixar de ser conflituosas no seu ambiente social. E isso vai ter um reflexo no judiciário. Hoje, por exemplo, nas varas de infância e juventude, onde as escolas abraçaram algum tipo, né, de prática restauradora, a gente já não tem mais processos de conflito escolar judicializado, porque eles já se resolvem. Às vezes um xingamento, uma palavra mal empregada de um professor com um aluno ou vice-versa, dali já se transformava num conflito tamanho que judicializava, ia para parar na delegacia e no próprio judiciário. E essas escolas que têm mesmo minimamente essa prática instaurada, nós não temos mais processos judicializados de conflito escolar. Eles existem, mas de uma maneira mais branda e ali mesmo se resolvem. Essa prática seria, então, um novo paradigma da justiça penal? Eu vejo como um novo paradigma para a justiça penal, um grande subsídio para a aplicação do direito penal. Não só o direito penal, né? Mas o direito de uma forma ampliada. E com relação à reparação do dano, que é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? Para medir, para alcançar. O dano material é mais fácil, né? Assim, de se medir. Mas o dano moral é um pouco mais complicado porque nele está implícito uma série de situações emocionais, né? E como reparar o dano causado pelo agente, né? Hoje a justiça tem parâmetros técnicos, né? Se a pessoa teve problema psicológico, que se ficou muito tempo sem trabalhar. Agora, com esse auxílio da justiça restauradora, a própria vítima vai nos subsidiar. O quanto seria, né, suficiente para responsabilizar aquele autor e ele próprio se conscientizar de que o que ele está pagando, de repente, é até menor do que ele deveria. E eu acho que o grande pulo para a justiça restaurativa é esse, que as partes se componham e já tragam ali aquele valor, né? Não que a vítima sempre vá perdoar o réu, coitado do réu, não é essa. Não é essa a visão da justiça restaurativa. A visão é, você vai ser responsabilizado e ele sabe que ele vai ser responsabilizado para que se estanque aquela ação criminosa. Ou aquela ação, nem toda criminosa, mas aquela ação que infrinja o direito do outro. Ok, doutora, nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco nós vamos voltar com este assunto. Sabia que você não precisa de advogado para entrar com uma ação nos juizados especiais? Em pedidos com menos de 20 salários, não é necessário contratar um advogado. Dirija-se à Central de Abertura dos Juizados Especiais do seu município, leve cópia de documento pessoal, comprovante de residência e tudo que puder ser anexado como prova. Mais informações, 3334-2009. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Nós continuamos a falar sobre justiça restaurativa. Ao nosso lado nós temos aqui a doutora
Janete Pantaleão, para discorrer mais sobre esse assunto. Vamos começar falando das barreiras culturais que essa nova prática tem enfrentado. Quais são, de fato, essas barreiras com relação à aplicação dessas medidas alternativas? O profissional do direito, ele é muito engessado naquelas técnicas jurídicas. Então, a maior barreira que eu vejo na prática é convencer os profissionais do sistema de justiça. E sistema de justiça não é só juiz, é o promotor, é o advogado, é o policial, é o funcionário. É convencer esses profissionais do sistema de justiça que essa prática, ela traz um resultado muito positivo para a sociedade. Tirar aqueles dogmas, né, de que só o que eu aprendi na faculdade, só o que está nos livros de direito é que são coisas boas. Não é assim. A gente precisa importar essas experiências positivas, né? Tem a justiça terapêutica também, que lida com o dependente químico. Só punir exclusivamente, já se viu que o resultado não funciona. Nós temos a população carcerária crescendo, né, de uma maneira geométrica. A população, o número de ações na justiça de uma maneira geral, igualmente. Os juizados especiais cíveis que foram criados para uma demanda rápida hoje não conseguem em razão do número. Então, ou a gente muda a forma de atuar, ou a gente vai ter assim, uma justiça emperrada e mais desacreditada em razão da demora e do efeito para a sociedade. Essas barreiras também poderiam ser da própria sociedade? Eu acho que se a sociedade começar a perceber que o resultado é positivo, vendo inclusive de outros estados, nós estamos falando de fora do Brasil, né? A gente está falando de estados de dentro do nosso país, elas vão absorver bem, né? Nós temos essa prática já aqui no Rio, em São Paulo, mas o que eu vejo mais dificuldade é convencer os profissionais do direito, os profissionais do sistema de justiça, os profissionais que labutam dentro das unidades de ensino, né? Dentro das unidades de privação de liberdade, quer seja de adolescente, quer seja para o adulto. Então são esses profissionais quem lida diretamente com a sociedade, né? Que trabalha não só com a justiça, mas que trabalha com esse meio, né, estudantil, esse meio do réu já privado de liberdade, adolescente privado de sua liberdade, mudando essas cabeças, esses conceitos, essas pessoas. Com certeza a sociedade vai recepcionar, a sociedade anseia por novos modelos, porque ela precisa de ser pacificada, né? A sociedade quer uma justiça próxima, uma justiça justa e uma justiça eficaz. Hoje ela não tem isso, né? Nem é próxima, muitas vezes injusta pelo tempo do processo, e ela é pouco eficaz porque está criando pessoas revoltadas. Uma pessoa fica 20 anos na cadeia e sai de lá muito piorada, porque ela foi só punida. Ela não foi conscientizada do seu papel social. E a justiça restaurativa, ela faz isso. Ela pune, sim, porque tem que responsabilizar aquele autor daquele ato, né, infrator, mas ele também tem que ser conscientizado de que ele é importante para o meio social, que aquele ato dele não deve ser repetido. Não pode ser punir a pessoa como um todo. É o ato da pessoa que é reprovável. É essa visão que nós temos que ter, principalmente do crime, né? Apesar que a justiça restaurativa se aplica, inclusive, a procedimentos que não chegaram a ser judicializados, que nós chamaríamos de prática restaurativa. Exatamente falando sobre essa questão da judicialização, a senhora citou aí o sistema carcerário, a condição dos presos. Essa justiça restaurativa, ela tem um viés de alcançar também estes que já estão sofrendo as consequências de estarem ali efetivamente atrás das grades? Sim, porque essas pessoas já segregadas e punidas legalmente, elas precisam se conscientizar do mal que elas fizeram à sociedade com o ato. Não elas são más, mas os atos delas, né, que causaram, né, um desconforto social.
E se elas não forem acionadas nesse sentido, não adianta. Ela vai passar 30 anos e vai retornar à sociedade tão má quanto ela entrou para o meio prisional. E nesses casos, dentro do sistema penitenciário, haveria possibilidade de reparação do dano da vítima, sendo que o autor já está punido? Punido. O mais importante ali, eu vejo em relação à vítima, mesmo com esse processo já findo, é ela compreender o porquê daquele ato criminoso, o porquê daquele ato infracional. Se a vítima tiver essa compreensão, para ela vai ser uma forma importante, né? Porque ela vai estar também se restaurando como cidadã convivente dessa sociedade. E para o infrator, fundamentalmente, porque ao retornar à sociedade, ele vai voltar melhorado, né? Não melhorado porque foi punido, porque às vezes a punição pura e simples, ela só segrega, ela não vai resolver nenhum problema social. E ele retornando com essa visão, com essa concepção de que ele deve também restaurar aquele equívoco, né? Se foi um homicídio, não repetir o ato, certamente nós vamos ter um cidadão melhorado. Esse que uma vez foi condenado, ao sair da prisão, ele vai ter contato, né? Tanto com a vítima quanto com outras pessoas. E isso aí caminha também para um processo de ressocialização, né? Não só de restauração, mas de ressocialização, de inserção até mesmo no mercado de trabalho. Eu nem vejo ressocializar sem restaurar, né? Uma pessoa não consegue retornar à sociedade se ela não se conscientizou de que o ato que ela praticou fez mal. Se ela apenas foi punida, ela vai achar que vai continuar, porque eu fui punida injustamente, ou a vítima me provocou, ou a minha condição sociofamiliar me levou àquilo, coitado de mim. Então, se o réu, né, se o criminoso assim for permanecer durante o período do cárcere, ele não vai voltar socializado, ressocializado ou restaurado. Ele precisa ter essa conscientização de que o fato dele ter uma condição financeira, social, diferente daquele que ele lesou, do patrimônio daquele lesou, não dá direito a ele, né, de punir a sociedade por isso. Ele tem que ter capacidade por si só, e aí o Estado tem essa responsabilidade de capacitá-lo a retornar à sociedade e fazer diferente. Com tais medidas sendo criadas no Brasil, estamos caminhando para uma justiça mais humana e socializadora? É uma justiça mais humana, sim, uma justiça de pacificação. É uma forma de trabalhar o ser humano de uma maneira integral. Até porque hoje, né, até a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é uma ausência de doença. Saúde é muito mais, é você ter bem-estar, é você viver com o ecossistema, é você conviver com a sociedade. Então é uma forma de você trazer aquele cidadão, trazer para a sociedade essa felicidade, né? Esse bem-estar, querer estar bem no meio, seu meio social, querer contribuir para que aquele meio social, não importa a sua condição social, cultural, intelectual. Você estando trabalhando ali, você tem que estar feliz, você tem que estar bem e respeitado, porque a própria sociedade também discrimina muito. E essa discriminação, ela traz essa angústia para essa pessoa e estimula essa pessoa a agir de uma maneira agressiva, a reagir, porque a violência é isso, ela é um fenômeno reagente, não é? Então, se todos mesmo, né, tiverem essa consciência de que a sociedade tem que viver em paz, que nós temos que viver bem, que todos merecem, né, essa felicidade, eu acredito que esse é o grande pulo para o futuro. Para consolidar a modalidade de justiça restaurativa, requer uma gestão administrativa da justiça. Quais métodos são necessários para que haja essa consolidação? Nós estamos neste caminho ou ainda há muito a percorrer? Há muito a percorrer, porque primeiro tem que haver essa conscientização dos profissionais do direito. Então, se os profissionais não estiverem convencidos de que essa é uma prática positiva, então não adianta ser uma imposição administrativa, né? O gestor ele não pode impor, vai ser assim que vai funcionar o judiciário, ou vai ser assim que vai funcionar essa escola.
tem que ser uma forma mesmo de convencimento, de interesse, né? Nós temos que, os profissionais, vou falar do direito, tem que ser seduzido por essa prática. Em assim sendo, certamente a sua aplicação ela é automática. E existe aí também uma questão interdisciplinar, né? Que não só os operadores do direito, mas esses outros pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, na verdade eles já têm isso neles, né? Pela própria profissão. Nós precisamos desse aparato, né? Desses outros saberes, dessas outras ciências, porque o profissional do direito estudou direito, né? A área da psicologia ela é muito fértil para esse trabalho do serviço social. A psicanálise vem nos subsidiando muito bem. Nós tivemos recentemente um seminário Direito e Psicanálise que tocou fortemente nessa questão da justiça restaurativa. O profissional do direito precisa desse subsídio, dessas outras ciências, né, desses saberes adicionais. A justiça restaurativa seria um caminho direto para a população acessar o judiciário? A população, se as pessoas estiverem devidamente adaptadas e reconhecendo o que são essas práticas restaurativas, elas vão acessar o judiciário bem menos, e quando acessar, os ânimos vão estar mais pacificados, né? Elas não vão estar tão revoltadas ao fazerem aquele acesso, ao pleitear, né, seus interesses judiciais. Uma vez conscientizados as vítimas e o agressor, eles receberão um suporte posterior? A ideia é essa, que os círculos restaurativos permaneçam e, caso necessário, não é imposto, né? Caso a vítima ou o agressor tenham necessidade, isso se prolongue, e até para também inseri-lo nas redes sociais da sua comunidade. Por exemplo, se a pessoa precisar de um acompanhamento psicológico prolongado, então ela vai ser inserida ali no CRAS ou no CREAS, caso ela tenha dificuldade financeira de suportar, né, um tratamento nessa ordem. E para o agressor também, o círculo restaurativo, esse equipamento, né, se for colocado no judiciário, se for implantado no judiciário, vai dar esse suporte e fazer link a essa rede de atenção social, que já existe e precisa ser melhor incrementada, né? No caso dos CRAS que atende, né, as comunidades. A sociedade civil percebe que o Estado não possui condições de atender a todas as demandas da modernidade, porque a cada dia essas demandas crescem devido ao aumento, né, do número aí de conflitos. A justiça restaurativa seria um suporte para contribuir não só com o Estado, mas com as comunidades? A justiça restaurativa vai reduzir esses conflitos judiciais. As práticas restaurativas têm essa finalidade, redução dos conflitos, em número e em gravidade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos encerrar aqui mais uma edição do nosso programa Por Dentro do Judiciário. Hoje nós falamos sobre justiça restaurativa com a doutora Janete Pantaleão, que é coordenadora das varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E você que nos acompanhou até aqui, continue conosco. Obrigada pela sua audiência. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.